Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre as potências naturais de um número complexo. Então eu tenho um número complexo z, dado em sua forma retangular ou em sua forma polar, tem um módulo ρ e um ângulo θ, e eu quero calcular suas potências. Bem, quanto que é z elevado a zero? Vale 1, não vou nem colocar aqui. Quanto vale z elevado a 1? Vale ele próprio, também não vou colocar aqui. Quanto vale z elevado ao quadrado? Então, n igual a 2. Bem, nós já vimos que quando se faz o produto de números complexos na forma polar, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Então, z vezes z tem como resultado um número complexo cujo módulo é ρ vezes ρ, ρ ao quadrado, e cujo ângulo é θ mais θ, 2θ. Então aqui está a notação simplificada, aqui na forma trigonométrica completa, certo? Para n igual a 3, elevar um número complexo ao cubo. Ora, z ao cubo é z ao quadrado vezes z. Z ao quadrado eu obtive aqui na linha anterior. Então isso é z ao quadrado vezes z, que é o meu número. Quando eu multiplico isso por isso, eu multiplico os módulos, então é ρ ao quadrado vezes ρ, ρ ao cubo, e somo os ângulos. 2θ mais θ é 3θ, tá certo? Notação simplificada. Para n igual a 4. Bom, para n igual a 4, z elevado a quarta é z ao cubo vezes z. Ou a mesma coisa, z ao quadrado vezes z ao quadrado, vai dar a mesma coisa, tá? O que é z ao cubo? É ρ ao cubo com 3θ, eu obtive na linha anterior. E o que é z? É o número original, ρ vezes θ. Então eu multiplico os módulos, ρ ao cubo vezes ρ dá ρ elevado a quarta, e somo os ângulos. 3θ mais θ é 4θ. Bom, então já dá para ver aqui uma regra geral, né? Quando eu elevo um número complexo a uma potência n, eu elevo o seu módulo à potência n e multiplico o seu ângulo por n. Isso é conhecido como primeira fórmula de Moivre. Moivre era um matemático francês que estudou números complexos, tá certo? Então, a potência de números complexos na forma polar é muito simples utilizando essa fórmula. Vamos ilustrar com exemplo. Então, dado um número complexo z, aqui está na forma retangular, parte real, raiz de 3, parte imaginária 1, ou na forma polar simplificada, 2, que é o módulo, com um ângulo de 30 graus. Eu quero determinar, então, 4 potências desse número. Então, vamos começar com z ao quadrado. Quando eu elevo o número ao quadrado, eu elevo seu módulo ao quadrado e multiplico seu ângulo por 2. A potência é 2. Obtive, então, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 30 é 60 graus. Aqui está na forma polar, notação simplificada. Ou eu posso escrever na notação completa aqui, tá? Quanto vale cosseno de 60 seno de 60? Vamos recapitular aqui a nossa tabelinha. Então, cosseno de 60 graus, raiz de 1/2, desculpa, e seno, raiz de 3 sobre 2. Substituindo então e multiplicando por 4, eu tenho z ao quadrado. Foi bastante simples, porque eu simplesmente elevei o módulo à potência 2 e multipliquei o ângulo por 2. Vamos ver z ao cubo. Mesma coisa, z ao cubo. Ora, eu pego o módulo 2 e elevo ao cubo, pego o ângulo 30 e multiplico pela potência, que é 3. Então, eu tenho 2 ao cubo com um ângulo de 90 graus. 2 ao cubo é 8, certo? O que é 8 com um ângulo de 90 graus? Bom, nem precisa fazer conta, tá? 90 graus é o eixo imaginário positivo, então é 8 vezes i. Se quiser fazer, não tem problema. 8 que multiplica cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Cosseno de 90 é 0, seno do ângulo é 1, então esse termo aqui se anula. Tá? Desculpa, esse termo aqui se anula. Eu tenho 8 vezes i, e isso é 8i. Obtive, então, esse número elevado ao cubo. Z elevado à sexta. Eu elevo o módulo à sexta, então o módulo era 2, ficou 2 à sexta, e multiplico o ângulo por 6. Está aqui. Tá? Então é 2 à sexta, que é 64, 6 vezes 30 é 180 graus. Isso é um número real negativo, certo? Se quiser verificar aqui, é 64 cosseno de 180, mais i seno de 180, seno de 180 é 0, cosseno de 180 é menos 1. Então é menos 64.
Eu poderia ter obtido z à sexta a partir da linha anterior. Por quê? Porque z elevado à sexta é z ao cubo vezes z ao cubo. Então, é esse número aqui elevado ao quadrado. Quanto que é 8i? Tudo isso ao quadrado. É 8 ao quadrado vezes i ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, i ao quadrado é menos 1. Então, resulta em menos 64. Tá? Só para mostrar que está tudo coerente. Por fim aqui, z elevado a 25. Imaginem fazer essa conta na forma retangular. Eu teria que multiplicar isso aqui 25 vezes. É completamente inviável, na forma polar é bastante simples. Então, z elevado a 25 é o módulo 2 elevado a 25 e o ângulo 30 multiplicado por 25, somado 25 vezes. Então, eu tenho 2 elevado a 25, que é um número, com ângulo de 750 graus. 750 graus tem mais de 2 voltas, certo? Tem mais de 2 voltas completas. Especificamente, se eu dividir 750 por 360, eu tenho 2 voltas completas e mais 30 graus. Então, aqui eu coloquei usando um ângulo congruente a 750 graus. E eu posso usar a minha tabelinha aqui, então, quanto que é cosseno de 30, quanto que é seno de 30, eu tenho esses valores, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1/2, efetuando a multiplicação aqui, ó. Quanto que é 2 elevado a 25? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 25 vezes, dividido por 2. Ora, um dos dois, corta aqui, né? Então fica 2 elevado a 24. E aqui está a minha solução, tá certo? Então, fazer potências naturais com números complexos na forma polar é bastante simples. Eu pego o módulo e elevo a potência, pego o ângulo e multiplico pela potência. Só isso, bastante simples. Na próxima aula, a gente vai partir daqui e vai obter também as raízes de um número complexo. Tá bom, pessoal? Até lá então!